que você tá? Tudo bem? Maravilha! Vamos memorizar a competência da Justiça Federal? Demorou, só se for agora. A competência da Justiça Federal está no famoso artigo 109 da Constituição Federal. Vamos começar por partes, como diria o Jack Stripador. Vamos dividir essa competência do 109 em vários encontros. Depois a gente aprofunda cada uma das competências. Beleza? Para esquentar então, artigo 109 da Constituição Federal. Aos juízes federais compete processar e julgar os assuntos ligados à disputa de direitos indígenas. Competência da Justiça Federal. Olha que interessante. Demarcação de terras, isso tem muito. Não vamos aprofundar muito, mas guarda isso. Demarcação de terras é um bom exemplo. Geralmente são aqueles processos de 20, 30 anos, de 40, 50 volumes. E fica lá, herdando de gabinete em gabinete. E ninguém quer botar a mão nisso. Bom, disputa sobre direitos indígenas. Competência da Justiça Federal. Beleza. Que mais? Olha, assuntos ligados à nacionalidade, à naturalização. Competência da Justiça Federal. Hipótese de perda de nacionalidade. Olha que interessante. A autor, J de juiz, R de réu. O juiz é o juiz federal. O réu é aquela pessoa que vai perder a nacionalidade. Quem que é autor? Se a competência da Justiça Federal, o autor é o MPF, é o Ministério Público Federal. Mas isso serve para os próximos capítulos. Beleza. Assuntos ligados à nacionalidade, naturalização, competência da Justiça Federal. O que mais? O assunto das cartas rogatórias. Carta rogatória. O pacato cidadão brasileiro fez compra, não pagou, tá lá sendo processado para pagar, beleza, e ele volta para o Brasil. E o processo de cobrança tá rolando na Itália. Tá lá, indo. A pessoa é condenada, transitou em julgado a ação de cobrança lá na Itália. Como é que faz? Manda a carta rogatória para um dos tribunais do Brasil, que isso vai ser cena dos próximos capítulos. Eu não vou falar, senão precisa falar agora, eu tô pagando. É o STJ. Mas a gente vai aprofundar depois. Vai para o STJ e o STJ dá um exequatur. Executa-se. Executa a Justiça Federal. Vai para o STJ, a carta rogatória. Manda o exequatur manda para a Justiça Federal de primeira instância, que vai executar. Paga o penhora bens. Interessante, não é? Então, o assunto ligado a exequatur, a execução de cartas rogatórias, competência da Justiça Federal. Mas quem dá esse exequatur aí é o STJ. Mas isso a gente vai ver depois, uma grande novidade da Emenda Constitucional 45 de 2004. Já temos 3 competências importantes. Compete à Justiça Federal. Disputa sobre direitos indígenas. Assuntos ligados à nacionalidade ou naturalização. E agora o assunto ligado à execução da carta rogatória após o exequatur. O STJ. A Justiça Federal de primeira instância vai executar carta rogatória, que vem de outro país. Pode ser uma citação, pode ser uma intimação. Ou, no meu exemplo, foi execução de uma sentença. Maravilha? Maravilha. Já podemos criar já uma memorização aqui. Um índio, não um índio estrangeiro, um índio nacional executou. Índio. Direitos indígenas, nacional. Assuntos ligados à nacionalidade e naturalização. E esse executou, esse assunto aí de exequatur, carta rogatória, beleza? Executou esse exequatur. Após o exequatur do STJ da carta rogatória ou de sentença estrangeira, compete à Justiça Federal executar isso aí, cumprir isso aí. Maravilha. Agora, outras competências interessantes. Olha que interessante. Uma briga, uma disputa, uma causa entre Estado estrangeiro, um organismo internacional, e um município, Justiça Federal de primeira instância. Olha que interessante. Uma briga, uma ação judicial entre um Estado estrangeiro e uma pessoa domiciliada ou residente no Brasil. Competência da Justiça Federal. Olha, 109, inciso 2. Olha que interessante, 109, inciso 3. As causas fundadas em tratado ou contrato
da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional é competência da Justiça Federal. Olha que interessante. Aí, num lance de inspiração, eu pensei assim, pera lá, esse inciso 2 e inciso 3, ele tem algo em comum. Na verdade, são brigas entre um Estado estrangeiro, o organismo internacional, o ONU, o OIT, por aí vai, um Estado estrangeiro e uma pessoa domiciliada no Brasil. Um Estado estrangeiro, uma briga com a União, fundada em tratado ou contrato da União. Uma briga entre o Estado estrangeiro e um município. Mas, espera lá. Então eu posso criar uma imagem. Estado estrangeiro, vamos colocar a águia americana. Que beleza! A águia americana é para simbolizar a expressão Estado estrangeiro ou organismo internacional. Beleza? Memorização por imagens. A águia americana aí é Estado estrangeiro ou organismo internacional. Versus quem? Estados Unidos versus uma pessoa. A competência da Justiça Federal, primeira instância. Uma causa, uma briga entre os Estados Unidos, o Estado estrangeiro e o organismo internacional contra a União, mas bem pequenininho. Nesse U de União, bem pequenininho, tem TC. Tem que ser uma briga fundada num tratado, T de tratado e C de contrato da União. Ou uma briga entre a águia, Estado estrangeiro e organismo internacional, contra um município, a gloriosa cidade de Suzano. Estados Unidos versus Suzano, a competência da Justiça Federal de primeira instância. Olha que interessante. Olha, a memorização vai ser assim. Um índio nacional executou uma águia, não uma águia comum, uma águia que solta pum. Que beleza! P de pessoa, U de União, esse TCzinho, tratado, contrato da União, e M município, um índio nacional executou uma águia que solta pum. Nossa, isso aí é um big crime, é ou não é? Mas nesse primeiro encontro vamos ficar por aqui. Já são várias competências, é ou não é? Um índio nacional executou uma águia que solta pum. Maravilha! Fala só você a frase, então. Vai. Competência da Justiça Federal. Isso, um índio nacional executou uma... Olha, uma águia que solta pum. Maravilha! Deixamos aí slides vazados com outra forma, só com a memorização. Índio nacional executou uma águia que solta pum. E você vai treinar e refazer o máximo que você puder das competências. Índio é o fio da meada. Disputa de direitos indígenas. Nacional, assuntos ligados à nacionalidade, naturalização. Executou é aquele lance de carta rogatória após exequatur ou os cumprimentos de sentença, que a gente vai ver que depois é o STJ. Beleza. Águia? O que significa águia? Estado estrangeiro ou... Isso, organismo internacional contra uma pessoa, contra a União. E esse União tem? Isso, TC, baseado no tratado ou um contrato da União. IM, município. Maravilha! Maravilha! Nos próximos encontros nós vamos aí completando a competência da Justiça Federal. Uhul! É só nós na fita. Super memorizações só aqui no curso do professor Kanashiro. É ou não é?